Fala pessoal, logo no começo da minha prática clínica eu tive muita dificuldade na prescrição. E o que é que eu notei? Quando a gente chega no internato, a gente chega para treinar a prescrição, obviamente. Mas quando a gente fica gastando muito tempo tentando aprender nutrição, hidratação, as vias de administração, todos os detalhes da prescrição, a gente acaba perdendo um tempo para estudar o assunto. E a gente fica muito perdido no início. A gente acaba que não examina o paciente direito porque tem muita dedicação à parte ainda que a gente não sabe, e isso pode te atrapalhar um pouco. Foi a partir daí que eu quero te passar esse conhecimento já de início, para que quando você chegue numa prática clínica, você chame a responsabilidade para você. Eu sei fazer essa prescrição, pode deixar comigo. O senhor só supervisiona, isso aí vai te deixar na frente. Quando você chegar no internato, você não ficar perdendo tempo com detalhes que vai variar de um hospital para outro, de um setor para outro. Isso aqui a gente vai treinar justamente porque eu quero te fazer ficar mais preparado ainda. Beleza, então qual vai ser o nosso objetivo aqui? A partir de um caso clínico, a gente vai realizar uma abordagem sindrômica, já treinando um pouco do raciocínio clínico como se fosse na prática, treinar um pouco de como eu devo pensar nos diagnósticos diferenciais, como eu devo organizar a ordem de prioridades das minhas hipóteses diagnósticas. A gente vai fazer aquela primeira prescrição, onde a gente tem a suspeita forte inicial de um diagnóstico, mas a gente não excluiu ou não fechou o diagnóstico ainda. Mas a gente precisa medicar o nosso paciente, por exemplo. E a gente ainda vai treinar um pouco de como fazer a primeira evolução. Depois que o paciente já está internado, depois que ele já está no serviço médico, como é que a gente faz aquela evolução de forma adequada, de forma clara, de forma que facilite o colega que vem no dia seguinte, que ele encontre todas as informações no prontuário médico. O que eu vejo na minha prática, nas práticas com os meus colegas, é que muitos ainda pecam nisso. E é por isso que a gente vai aperfeiçoar aqui. Então, se você chegar já na prática, sabendo fazer o exame físico de forma adequada, colhendo uma história de forma adequada e sabendo fazer uma prescrição, solicitar um exame, qual a melhor forma de nutrir o seu paciente, a melhor forma de hidratar seu paciente, quais as vias de administração, sabendo já como prescrever algumas principais medicações, o que não falta na prescrição, você com certeza vai fazer um internato, uma prática clínica muito mais efetivo, com muito mais segurança, responsabilidade e vai ser muito melhor. Então vamos lá. Um caso clínico só para a gente introduzir aqui a nossa metodologia. Estamos no pronto-socorro de um serviço grande, de um serviço pequeno, seja qual for, e chega o seu Maurício. Maurício tem 64 anos e ele vai dar entrada com uma queixa de dor no peito que começou há aproximadamente 40 minutos. Beleza. Eu bati o olho no paciente, perguntei o que é que o senhor está sentindo? Dor no peito. A partir desse sintoma, que muito provavelmente vai ser o sintoma guia da nossa entrevista, eu tenho que me fazer a pergunta: é um paciente potencialmente grave? Por quê? Se eu penso que o paciente é potencialmente grave, de cara na emergência, no pronto-socorro, eu tenho que pedir MOV. O paciente que te move, ele ganha MOV. O que é o MOV? É o monitor. Aqui é só uma forma de fazer lembrar que você precisa monitorizar o paciente, colher os sinais vitais, antes mesmo de fazer aquela entrevista completa. Você já pede para ir monitorizando. Isso na prática demora um pouco, então você vai pedir para a técnica qual a pressão do paciente, pega a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Isso é o monitor, isso é monitorizar o paciente. O paciente que chega com a queixa de dispneia, com a falta de ar, você já pode avaliar se ele necessita de imediato de oxigênio. A saturação de oxigênio vai te dar essa informação de forma mais prática. E, obviamente, muito provavelmente você vai precisar administrar uma medicação endovenosa. Então, você já vai pedir a venóclise, vai pedir para fazer um acesso venoso inicialmente periférico no seu paciente. O paciente potencialmente grave, o paciente que te comove, ele ganha MOV. Beleza. Colhi essas primeiras informações diretas, aí eu vou fazer aquelas perguntas fundamentais, queixa principal e história da doença atual. Primeiro, quem é o seu paciente? Por quê? De acordo com a hipótese diagnóstica, o perfil epidemiológico daquele paciente vai te dar uma probabilidade daquela doença. Como é que vai funcionar isso? Ora, a identificação
é fundamental. Eu tenho um homem de meia idade, idoso, que se apresenta com a queixa de dor torácica. É homem, idoso, eu já pensei em algumas patologias que são comumente acometidas no idoso. O paciente tem comorbidades? Pergunta fundamental para a gente traçar os fatores de risco para aquelas doenças. Então eu tenho que fazer uma busca ali imediata de epidemiologia e de fatores de risco. Beleza, tenho uma queixa, sei quem é meu paciente, quais as características da queixa desse paciente, quais as características semiológicas da dor desse paciente. Isso é o que eu vou colher na história da doença atual. Vou caracterizar o sintoma guia para poder encaixar, para poder elaborar a principal hipótese diagnóstica e os diagnósticos diferenciais. Ora, paciente que tem dor no peito, o que é que ele pode ter? Ele pode ter, além da dor isquêmica, da dor anginosa, a gente já tem aqui no modo de abordagem sindrômica, abordagem da dor torácica. Mas, além da dor anginosa, o que é que ele pode ter? Ele pode ter outras patologias cardíacas que não são relacionadas ao infarto, como dissecção de aorta, um aneurisma dissecante de aorta, miocardite, pericardite, cardiomiopatias, como a cardiomiopatia de Takotsubo. Ele pode ter patologias relacionadas à parede torácica, como costocondrite, herpes zoster, dor neuropática, fratura de costela. Olha só, o paciente gritou lá do corredor: doutor, eu estou com dor no peito. Automaticamente eu tenho que pensar pelo menos nessas hipóteses diagnósticas. E de acordo com a epidemiologia, os fatores de risco e as características semiológicas na anamnese, eu já consigo direcionar. Eu apostaria a maioria das minhas fichas nas causas cardíacas, nas causas não cardíacas, nas causas pulmonares, nas causas psiquiátricas. E assim eu faço um diagnóstico diferencial mais adequado. Beleza, paciente que tem dor retroesternal. Primeira hipótese que eu tenho que pensar, será que é uma isquemia miocárdica? E quem é o paciente que sofre de um infarto agudo miocárdico? Geralmente, na maioria das vezes, é o paciente de meia idade, idoso, que tem comorbidades, sedentário, obeso, sobrepeso, hipertenso, diabético. E quais são as características da dor que a gente vai buscá-la para aumentar ou para diminuir a probabilidade de ser um infarto do miocárdio? É uma dor do tipo anginosa? A gente já tem aula falando, detalhando o que é uma dor anginosa. É uma dor que tem uma irradiação típica? Ela melhora com o repouso e piora com o esforço? É uma dor associada a sintomas autonômicos, sudorese, palidez, náuseas e vômitos? Aumenta de intensidade, ela começa e à medida que o músculo vai isquemiando, vai faltando oxigênio, ela vai piorando. Isso tudo fala a favor de uma isquemia miocárdica, seja ela uma angina estável, seja ela um infarto agudo do miocárdio. Tranquilo, sabendo disso, vamos questionar nosso paciente. Ele relatou, portanto, que a dor iniciou no meio do peito, retroesternal, precordial, aproximadamente 45 minutos. Foi aumentando aos poucos até ficar de forte intensidade, parecendo que ia apertando, uma dor em aperto, e começou a correr para o braço esquerdo. Ele estava fazendo o que para desencadear essa dor? Uma mudança nos móveis da casa quando a dor começou. Tracei as características semiológicas da queixa do meu paciente. A minha principal hipótese tinha que ser um infarto agudo do miocárdio, mas eu não vou deixar de fazer o diagnóstico diferencial. A acompanhante que estava com ele ainda relatou que ele ficou pálido e muito suado, diaforese. Nos sintomas associados, no interrogatório sintomatológico que eu trouxe, que negou a dispneia, dor nos membros inferiores. Será que esse paciente fez uma trombose de membros inferiores e embolizou para o pulmão? Eu perguntei se ele tem dor ou edema nos membros inferiores. Febre e tosse. Ele refere ainda que tem pressão alta e colesterol alto, usou captopril para controlar a pressão, mas o diabetes, o colesterol ele não faz controle algum, e ainda é sedentário e sobrepeso. Você que tem um pouco de conhecimento já sobre as doenças cardiovasculares, você viu que esse rapaz se encaixa numa caixinha de alto risco cardiovascular. O paciente idoso, homem de alto risco cardiovascular, que se apresenta com dor torácica no pronto-socorro, o que é que você vai pensar imediatamente para poder descartar? Infarto agudo do miocárdio. Se o seu pensamento foi isso, você está muito bom até agora. Mas não pode deixar de fazer o diagnóstico diferencial. Portanto, o que é que a gente vai se preocupar? Qual é a principal hipótese diagnóstica até agora?
infarto agudo do miocárdio, mas no pronto-socorro eu tenho que excluir causas potencialmente fatais, como pneumotórax hipertensivo. Como é que está a ausculta desse paciente? Tem turgência jugular? Tem hipofonese? Como é que está a ausculta cardíaca desse paciente? É uma dissecção de agudo de aorta? No nosso caso, não parece, porque o paciente ele relatou que é uma dor em aperto, não parece que é aquela facada. Será que é uma embolia pulmonar? Será que é uma ruptura esofágica? Eu tenho que obrigatoriamente diminuir a probabilidade dessas causas. No nosso caso clínico, eu estou apostando as minhas fichas no infarto agudo do miocárdio. Algumas características que vão aumentar ou diminuir a probabilidade de ser uma dor anginosa, de ser uma dor oriunda do infarto agudo do miocárdio, por exemplo, é uma dor associada a sinais autonômicos, associada a diaforese, então isso aumenta a probabilidade de ser realmente uma dor de isquemia. E assim eu vou traçando a probabilidade. Não posso esquecer de fazer o diagnóstico diferenciais das causas que relataram, da queixa principal relatada pelo paciente e para confirmar, para aumentar a hipótese, a probabilidade da minha hipótese diagnóstica, eu posso solicitar uns exames. Ora, imediatamente pela queixa do paciente, eu tracei o diagnóstico sindrômico de uma síndrome coronariana aguda. Mas, na síndrome coronariana aguda, eu posso ter angina instável, o infarto com supra e o infarto sem supra, certo? Então, eu vou tentar estratificar, tentar aumentar ou diminuir a probabilidade de cada um deles. Então, eu vou solicitar alguns exames. Na prática, a gente faz uma solicitação logo no início de alguns exames mais completos, mas você não vai solicitar um exame sem saber o porquê ele vai te ajudar. A gente vai ver. Por exemplo, fundamental para definir qual é o tipo de infarto, um eletrocardiograma de 12 derivações. Eu justifiquei. Quero fazer um diagnóstico diferencial de uma dissecção de aorta, um alargamento de mediastino do aneurisma de aorta. Quero saber se esse paciente já tem uma cardiomegalia prévia. Eu peço uma radiografia de tórax nas incidências AP e perfil, radiografia em 2 incidências. Vou avaliar o quanto de músculo já morreu desse paciente. Eu posso solicitar, então, um marcador de necrose miocárdica, que é a troponina. Troponina veio alta, sugere que o músculo miocárdico está morrendo. Quanto maior a troponina, mais morte ocorreu nesse músculo. Aumenta a probabilidade da minha hipótese diagnóstica. Quero saber se esse paciente tem algum distúrbio de coagulação, por exemplo, eu quero ver a plaqueta, então vou dar um hemograma completo. Será que ele tem anemia? Será que a hemoglobina dele está tão baixa que o músculo cardíaco como um todo está sofrendo? Então é obrigatório pedir um hemograma completo. Ureia, creatinina, porque eu quero saber como é que está a função renal desse paciente, que eu vou precisar utilizar drogas que, de acordo com o clearance de creatinina, eu vou precisar ajustar a dose. O sódio e o potássio, porque são eletrólitos, principalmente o potássio, em que estão relacionados à despolarização do miocárdio. Então, a hipercalemia ou a hipocalemia podem trazer consequências para a atividade elétrica do miocárdio e, inclusive, podem acarretar arritmias graves. Então, olha só como eu estou solicitando cada exame com uma indicação clínica e esperando algum tipo de resultado para nos ajudar. Eu não estou solicitando apenas por solicitar. Ela tem uma indicação clínica e, de acordo com o resultado que eu espero, eu já tenho utilidade para aquele exame. Dessa forma é que você tem que fazer essas solicitações. Se você está solicitando por solicitar, infelizmente seu raciocínio está errado. Mas beleza, como é que a gente vai fazer a prescrição inicial? Vamos aqui para a prática. Então eu estou aqui, estou fazendo à mão ou estou fazendo no computador do meu serviço e a gente vai aqui passo a passo descrever de forma adequada a admissão do nosso paciente. Então, por exemplo, qual o setor que esse paciente vai ficar? É na observação, é na sala vermelha, é na sala de medicação, é no repouso, é na enfermaria? Essas são informações importantíssimas para a gente localizar o nosso paciente, seja qualquer o hospital. Qual é o leito desse paciente? Quando é que foi admitido esse paciente? Então a gente vai... Essas são as informações obrigatórias para ter no nosso prontuário médico. Então eu vou aqui preencher com vocês, passo a passo. O nome do nosso paciente é o Maurício de Souza. Ele foi admitido
no primeiro dia de internação hospitalar por uma síndrome coronariana aguda e eu estou fazendo a suspeita do infarto agudo do miocárdio. Beleza. Tracei um diagnóstico sindrômico e a minha principal aposta etiológica é no infarto agudo do miocárdio. Todo paciente é localizado no sistema pelo código. Então, vou colocar aqui o código do nosso paciente. A idade dele, como a gente já sabe, é 64 anos. Observe que são informações fundamentais para você colocar. E vá treinando isso, que você vai chegar já expert. Qual é os antecedentes pessoais e os hábitos de vida que são necessários para eu ter uma prescrição? Ora, nesse paciente ele referiu que tem hipertensão arterial sistêmica, que ele tem o colesterol alto, então ele tem dislipidemia. Além disso, ele é sedentário e sobrepeso. Beleza, estou com informações aqui que o colega que vai vir amanhã evoluir esse paciente, ele bate o olho, ele já consegue informações suficientes para a hipótese que a gente está dando. Então, beleza, qual é a história? A história bem sucinta desse paciente? É um paciente que foi admitido no serviço por um quadro de dor torácica definitivamente anginosa. Eu peguei as características semiológicas desse paciente e eu estou dando que é uma dor anginosa. Tranquilo, ele foi admitido dessa forma, por uma dor torácica anginosa associado a sinais e sintomas autonômicos. Tranquilo, é a forma como eu admiti esse paciente. Até agora, isso. Como é o exame inicial que eu posso descrever para esse paciente? Ora, de forma bem sucinta, de forma que a gente possa fazer isso ainda na emergência. No exame físico geral, ele está em bom estado geral, consciente, orientado. Eu vi que ele está hidratado, normocorado. Eu não suspeito de uma anemia. Esse paciente não está desidratado. Ele está consciente porque ele sabe tudo que está ocorrendo. Ele está orientado porque ele sabe onde é que ele está, que dia é hoje, a idade. É um paciente que conversa com você de forma adequada. Ele ainda está anictérico, não tem nenhum sinal de icterícia, afebril e eupneico em ar ambiente. Tranquilo, estou fazendo de forma sucinta e objetiva. Aqui eu estou no ambiente de pronto-socorro. Eu fiz a ausculta pulmonar dele, o exame físico cardiorrespiratório. No exame físico respiratório, eu fiz inspeção, palpação, percussão e ausculta. E eu vou anotar aqui de forma rápida, de forma direta, a ausculta pulmonar. Então, o murmúrio vesicular está presente bilateralmente de ápice a base, sem ruídos adventícios. Se quiser, eu ainda posso aqui, para complementar, ver a saturação do nosso paciente, que aqui no caso é 96% em ar ambiente. Fiz a ausculta cardíaca. Vou fazer o exame completo, obviamente, mas de forma direcionada para a nossa hipótese. Eu vou anotar que o ritmo cardíaco é regular. Existe a sístole e a diástole. As bulhas estão normofonéticas e não há sopros cardíacos, cliques ou estalidos. Eu ainda complemento aqui com a frequência cardíaca e a pressão arterial do nosso paciente. Show de bola. Abdômen. Vou fazer a inspeção, palpação e ausculta, mas de forma sucinta eu vou anotar que é um abdômen plano. Os ruídos hidroaéreos estavam presentes. Ele está flácido, indolor, a palpação superficial e profunda. Beleza, de forma rápida, ainda posso botar aqui sem visceromegalias palpáveis. Ora, será que ele tem uma hepatomegalia por uma congestão na insuficiência cardíaca? Eu já estou dizendo que ele não tem essas visceromegalias. Além do exame das extremidades, eu posso colocar aqui extremidades quentes, ou seja, um paciente bem perfundidos, sem edemas. Beleza. A minha conduta inicial é iniciar terapia para infarto agudo do miocárdio. Eu solicitei exames de imagem e eletrocardiograma e ainda mais solicitei exames laboratoriais. Show de bola?
Até aqui eu estou complementando a admissão do nosso paciente. E agora, a hora da prescrição. Como eu devo fazer uma prescrição de forma rápida, completa e objetiva para esse nosso paciente? Ok, o primeiro item da prescrição é a alimentação do nosso paciente, é a nutrição. Veja bem, eu estou com um paciente que ele está consciente e orientado, todos os reflexos estão preservados e ele é capaz de se alimentar. Então, tenho que perguntar primeiro, qual a melhor via de administração da alimentação desse paciente? Então, eu posso colocar que é a via oral. O meu paciente é capaz de se alimentar por si próprio. Tranquilo. Então, eu vou colocar uma dieta. Qual a consistência da dieta? Existe alguma restrição? Ora, eu sei que o meu paciente tem hipertensão arterial sistêmica. Logo, qual a dieta mais adequada para ele? É uma dieta hipossódica, uma dieta com redução do sal para que não altere os níveis pressóricos do meu paciente. A gente vai ter aula aqui detalhando cada tipo de dieta, o porquê você vai indicar a dieta para o seu paciente. Segundo item da prescrição, o paciente precisa de expansão volêmica, de hidratação ou só de um soro de manutenção. Ou ainda, ele precisa apenas de manter o gélco, que é a via de administração do acesso venoso periférico, apenas hidratado. Esse paciente, eu coloquei no exame que ele não está desidratado, então não preciso fazer expansão volêmica nesse paciente. Eu vou apenas orientá-lo a beber água para manter seu nível de hidratação normal e aqui eu vou manter apenas o acesso venoso periférico para a administração das nossas drogas. Então, eu vou manter um gélco hidratado. Esse gélco ele é endovenoso, para que assim que for preciso, a equipe de enfermagem consiga administrar a medicação. Pensando que é um infarto agudo do miocárdio, qual é a prescrição básica? Ora, veja bem, agora eu vou colocar aqueles remédios, aquelas medicações que são prioritariamente para a nossa hipótese diagnóstica. Então, esse paciente ele vai ganhar um AS, inicialmente ele vai ganhar uma dose de ataque de 3 comprimidos de AS. No caso, um comprimido tem 100 miligramas, então eu vou administrar 3 comprimidos agora. Esses comprimidos são por via oral. Além disso, ele vai ganhar o clopidogrel de 75 miligramas, ele vai ganhar 0,4 comprimidos agora, também via oral. Essas são as medicações iniciais do infarto agudo do miocárdio, mas que no momento não cabe discutir os detalhes dela aqui. A gente está com o objetivo de fazer a primeira prescrição. Esse paciente, além da dupla antiagregação plaquetária, ele precisa de um anticoagulante. Ora, inicialmente eu ainda estou esperando sair os exames, mas eu não quero deixar esse paciente aumentar o seu infarto. Então eu vou colocar aqui a enoxaparina. Sabendo que o paciente tem 60 quilos, eu vou colocar 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. Qual a via de administração da heparina? Subcutânea. Tranquilo. Inicialmente, esse paciente ele também vai precisar de alguma medida de profilaxia. Eu tenho que me fazer essa pergunta. Ele tem mobilidade correta no leito para eu precisar de uma anticoagulação profilática? Mas ele já tem alguma anticoagulação terapêutica. O paciente que fica muito tempo deitado no leito, eu tenho que me preocupar se ele precisa fazer uma anticoagulação profilática para evitar trombose. Esse paciente, ele precisa de alguma proteção gástrica para evitar alguma úlcera de estresse? Observe que esse paciente ele vai tomar AS, clopidogrel e enoxaparina. Então ele vai estar com seu sistema de coagulação bastante bloqueado. Caso ele tenha alguma úlcera, caso ele tenha alguma lesão gástrica, vai facilitar o sangramento. Então, é de bom prontidão trabalhar nas profilaxias desse paciente com o inibidor da bomba de próton. Então, eu vou colocar aqui um pantoprazol de 40 miligramas, um comprimido, uma vez ao dia, em jejum, administrado sobre a forma via oral. Então, eu tenho aqui os 3 comprimidos chaves iniciais para eu tratar o infarto agudo miocárdico. Já defini a dieta do paciente, o ponto 1 da prescrição.
e se ele precisa de hidratação ou expansão volêmica. Além disso, de profilaxia, eu defini que ele só precisa de profilaxia para úlcera de estresse, principalmente pelas medicações que ele vai tomar. E agora eu tenho que colocar aqueles sintomáticos, se necessário. Quais são eles? Por exemplo, a dipirona, a apresentação é de 500 mg por ml, uma ampola vem 2 ml. Eu vou diluir essas 2 ampolas em água bidestilada e vou fazer até de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Qual a via de administração? Endovenosa. Isso é um sintomático, se necessário.